Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mayara. Vim contar mais um pouco da minha experiência com a ressonância harmônica, tá? Eu ainda vou contar sobre a minha segunda onda. Hoje eu já estou na terceira onda, mas eu ainda quero contar um pouquinho sobre a segunda. Demorei para vir falar sobre isso, mas é um pouquinho da minha experiência e acredito que vai ser bom tanto para mim e para as pessoas que chegarem a esse vídeo também. Gente, me desculpem o barulho, porque tem vizinho, tem crianças em volta, né? O meu neném tá dormindo agora, mas é o único horário que vai dar pra me gravar. E à noite não dá porque a luz não me favorece, né? Mas ok. Então vamos lá. Na segunda onda, uma das primeiras coisas que eu acho que aconteceu assim foi a mudança de casa. Eu morava em uma casa assim, que ela era a casa da minha família. Quando a gente era criança, a gente morava. Aí, minha mãe hoje em dia, ela é na cidade. Minha mãe hoje em dia, ela mora no sítio. Aí tem essa casa. Meu irmão mora no fundo, né? Na época eu morava no fundo e eu morava na frente da casa. E uma casa bem antiga, não tinha mais condição para morar. Eu, no meu ponto de vista, claro que a gente morava, mas não tinha mais condição. E até quando eu ganhei meu neném, o neném recém-nascido tava naquela casa, assim, muito empoeirada, que era uma casa de madeira. Então, assim, a gente sentia muita dificuldade. Aí, assim, um dos meus pedidos foi mudar de casa, né? E a gente mudou, fomos para uma outra casa, até onde eu gravei a primeira parte da segunda onda, já estava nessa casa, né? Aí teve o período que eu falei lá que meu filho ficou doente, a gente benzeu ele e melhorou. Aí, ok. Terminando esse período dele, eu já fui desmamar ele. E nisso ele ficou. A gente passou 3 dias. 3 dias ele ia durante o dia pra casa da minha irmã. E durante a noite ele vinha pra casa. E à noite ele não queria mamar, mamadeira, queria peito e tudo. E teve as 3 noites, praticamente, eu passei a noite toda acordada. A primeira foi a noite todinha acordada. Lançando ele, acalentando, dando mamadeira e ele não queria pegar. E assim, até que teve um período que eu fui pra frente da casa, já era 4 horas da manhã, eu fui pra frente da casa, fiquei balançando ele, conversando. E aí eu vi um avião no céu. Um pedido meu. Ai, gente, atração, tá? Depois eu vou contar mais sobre isso. E aí foi assim, consegui desmamar ele, graças a Deus. E foi muito bom depois disso, porque ele já não ficou mais dependente, não ficou mais pedindo. Foi muito bom. Aí, ok. Aí, depois disso, aquela catarse que eu tava vivendo também em relação à gripe, sobre o que eu precisava falar e não tava conseguindo. Não tinha falado ainda, na segunda onda. Na terceira eu já falei sobre isso, já tô melhor. E aí as coisas começaram a dar certo, sabe? E assim, na minha casa, igual eu falei pra vocês, eu tava fazendo atendimento com alongamento de unha. Parou os atendimentos. Mas assim, e meu marido trabalhava fora, né? E às vezes faltava alguma coisa. E sempre quando faltava alguma coisa, aparecia uma cliente. E eu fazia unha. Sempre quando, assim, faltou um arroz, aparecia uma cliente. Faltou tal coisa, aparecia um dinheiro, entendeu? Tudo ia se encaixando, tudo ia dando certo, sabe? Aí, ok. Também teve, nesse período, eu tava precisando muito de uma televisão, porque eu não tinha televisão há mais de 8 anos. Que eu não assisto televisão, é mais assistir filme mesmo. E quando eu quero assistir, eu assisto no notebook ou no celular. Eu fiquei com muita vontade de ter uma televisão para poder entreter meu filho, né? Enquanto eu fazia as atividades de casa, para poder entreter ele. Aí, ganhei uma televisão. Eu fiquei muito feliz. E aí tá. Eu não me lembro ao certo qual a data. Mas eu e meu marido, a gente começou a fazer a oração do Miguel Arcanjo.
A gente fez por 21 dias para mudança, né? Fizemos esse período e no decorrer mais ou menos uns 6, 7 meses, 5, 6, 7 meses, não tenho noção certinho, a gente se mudou. Mudamos de estado. Ai, eu tô muito feliz. E assim, antes, né, fizemos oração e tudo. Aí assim, com 2 meses antes da gente vir, que a gente conseguiu decidir assim, vamos, entendeu? Aí a gente começou a se organizar em relação a dinheiro, né? Organizando coisas, vendendo algumas coisas e sem contar pra nossa família, porque minha família mora na cidade onde eu morava. E sem contar pra ninguém, só eu, meu marido e meu filho, né? A gente começou a organizar e, gente, foi muito bom, porque quando a gente fala alguma coisa, acaba atrapalhando, porque minha família, ela é muito apegada àquela cidade, né? E eu gosto da cidade, honro minha família, mas pra me honrar, verdadeiramente, eu tenho que viver minha vida, né? E é isso que eu tô procurando. Aí, aqui. Teve um dia, acredito que foi uma limpeza que aconteceu. Teve um dia que, assim, meu marido trabalhava fora, aí ele chegava no sábado, meio-dia. Meu filho ficava comigo o tempo todo, né? Aí, quando ele chegou do trabalho, eu fui pegar meu filho e ele não quis vir comigo. Ele começou a me empurrar, tipo, a querer me bater, entendeu? Meu filho tem 1 ano e... Agora tem 1 ano e 7 meses, gente, calma. Ele começou a me empurrar, começou a me bater assim, entendeu? Aí eu fiquei muito triste, eu senti uma rejeição muito grande, sabe? Porque ele queria ficar com meu marido. Aí eu senti uma rejeição muito grande e comecei a chorar. Daí meu marido foi lá e pegou meu filho. E eu chorando, incontrolavelmente. Aí assim, desde desse período aí foi tipo meio-dia e meio, mais ou menos, né? Que meu marido chegou, que aconteceu isso. E eu chorando, terminei de fazer o almoço e não parava de chorar. Meu marido perguntando o que era e eu, não é nada, só tô chorando, não é nada. Aí quando foi, e eu chorando, assim, não parava. Quando foi umas 3 horas da tarde, mais ou menos, minha mãe chegou na minha casa com meu padrasto. Aí eu fui lá, cumprimentei ela, cumprimentei ele, né? E não parava de chorar. Não parava, ela não me perguntou nada, eu não falei nada. Aí chegou assim um tempo que eu falei assim, mãe, eu preciso deitar. Vou pro quarto. Pode ficar aí, pode ficar à vontade, mas eu preciso deitar um pouquinho e ficar ali. Fui pro quarto e chorei. Gente, como eu chorei. Na primeira onda eu também tive, assim, uma limpeza de choro, assim. Só que, assim, foi... Eu acredito que foi mais tranquila, porque nesse dia eu chorava muito. Eu acho que eu nunca chorei assim na minha vida. E acredito que tenha sido essa limpeza de rejeição, sabe? Porque quando eu era criança, eu acho que eu me sentia muito rejeitada. Eu acho não, né? Eu me sentia muito rejeitada. Eu me sentia rejeitada pela minha mãe, eu sentia pelo meu pai. Quando eu ia pra escola, teve uma vez, eu acho que eu tinha uns 6 anos mais ou menos, né? Eu ia pro prézinho. Aí, minha mãe não pôde me buscar. Ela pediu pra minha tia me buscar. Aí minha prima também estudava nessa escola, né? A minha tia foi lá, buscou minha prima e me deixou lá. Eu fiquei. E era horário da tarde, né? Período da tarde. Eu fiquei lá sozinha, né? Eu e a professora. Aí a professora ligou pra minha mãe. E minha mãe demorou pra me buscar. Então eu me senti muito rejeitada, muito sozinha, sabe? E assim, eu acho que na minha vida toda eu sempre me senti assim. Meio que sozinha, meio que rejeitada. Aquela época da adolescência também, muito rejeitada por meninos, sabe? E